Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje para a gente conversar sobre Fórmula 1. Nós tivemos aí nesse último final de semana o Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, do aniversário dos 70 anos da Fórmula 1, basicamente a rodada 2 da Fórmula 1 em Silverstone, né? A segunda vez já nessa temporada que nós temos duas corridas em sequência acontecendo na mesma pista, né? A diferença da corrida, dessa corrida dos 70 anos, do aniversário de 70 anos, para o Grande Prêmio da Inglaterra, que aconteceu no final de semana passado, foi a questão dos pneus, né? A Pirelli mudou os compostos de pneus utilizados aí durante o final de semana e isso acabou mudando muito o transcorrer da prova. A gente viu aí, né, que quem venceu a corrida foi o Max Verstappen, seguido pelas duas Mercedes, pelo Hamilton e pelo Bottas. E a vitória do Verstappen vai ser o nosso assunto principal aqui no vídeo de hoje. Vamos começar falando agora já sobre essa vitória. Foi algo bem contundente, assim, né? Porque não teve nenhum safety car, não teve nenhum abandono, não teve nada, assim, de diferente, né? Não teve nenhuma obra do acaso aí nessa vitória da Red Bull. O que aconteceu foi que a Red Bull foi simplesmente mais rápida, né, do que a Mercedes durante o domingo. No sábado, a gente vai recordar, a Mercedes foi mais uma vez, né, alguma coisa inalcançável. Ficou mais de um segundo, na verdade, na frente do Verstappen. O Verstappen que acabou tomando tempo até do Hülkenberg, né? A gente esquece, mas o Verstappen classificou em quarto no sábado, então era uma coisa assim meio difícil de você imaginar que alguém pudesse bater de frente com a Mercedes no domingo. Mas o que aconteceu foi que o carro da Mercedes simplesmente não conseguiu cuidar desses pneus. Em nenhum momento da prova, o carro da Mercedes, os dois carros, né, puderam lidar com os pneus de uma maneira interessante. O próprio Hamilton falou depois, né, na entrevista pós-corrida, que ele estava cuidando dos pneus feito louco e ainda assim não tinha efeito, né? O Verstappen era mais rápido e ele foi mais rápido. Estava fazendo uma breve retrospectiva no primeiro stint. A Mercedes foi mais rápida por 4, 5 voltas no máximo. Depois a distância ficou estagnada lá naqueles 3, 4 segundos. E aí quando a gente já estava chegando na volta 10, o Verstappen já estava diminuindo, já estava 2, depois chegou a 1. E aí ele ficou lá pressionando as Mercedes, sendo que ele estava com pneu duro, né? Enquanto a Mercedes estava de pneu médio. Logo depois da troca para o segundo stint, né, que as Mercedes pararam mais cedo e foram para o pneu duro, também, né, assim, na questão das primeiras 5 voltas a Mercedes conseguiu alguma coisa. Logo depois disso, a Red Bull voltou a ser superior, o Verstappen voltou a abrir e, enfim, foi assim até o final da prova, né? A Red Bull realmente tinha um carro melhor para o domingo, para a corrida de maneira geral, né? Isso significa que temos uma virada absurda no campeonato, que o Verstappen é um candidato ao título, que ele vai ganhar todas as corridas daqui para frente? Muito provavelmente não, né? E o próprio Verstappen falou depois da prova que o que aconteceu nesse final de semana foi uma conjunção de fatores que não são fruto de sorte, mas uma conjunção de fatores que favoreceu muito a Red Bull. Então a gente estava em Silverstone, que é um circuito que tem muita curva de alta, um circuito que desgasta bastante o pneu, com um clima quente, né? Tava muito quente, principalmente no domingo. O verão europeu é muito forte nesse ano. E principalmente a Pirelli escolheu pneus mais macios do que ela normalmente escolheria, né? Porque a gente vê no, na corrida do final de semana passado, onde a Pirelli fez a escolha, entre aspas, normal, né? Para uma corrida em Silverstone, que era um pneu mais duro, né? Todos os três compostos eram um pneu mais duro.
A Mercedes dominou a prova, né? Ela só perdeu a dobradinha por causa do furo do pneu, mas o furo do pneu aconteceu por uma questão circunstancial, né? Por conta do safety car que a gente teve muito cedo, na volta 14, mais ou menos, e aí todo mundo parou e todo mundo foi para a mesma estratégia. Mas você vê que a própria McLaren também estourou um pneu naquela ocasião. Então, apesar de ter sido uma vitória na moral da Red Bull nesse final de semana, né? Realmente tendo um ritmo de prova melhor do que o da Mercedes, a tendência é que isso não se repita no futuro, né? Seja pelas características da pista, seja por esse fato também de os pneus muito provavelmente serem compostos mais duros e nós voltarmos àquela situação tradicional de apenas uma parada por corrida na maioria das vezes, né? Teve um debate aí nas redes sociais nesse fim de semana para Red Bull, para Pirelli, aliás, trazer, né, esses pneus mais macios em mais ocasiões e provocar mais paradas nos boxes e toda aquela coisa, né? Não sei se isso vai para frente, provavelmente não, né? Porque a gente já teve uma experiência dessa uma vez e os pilotos acabaram reclamando, né? Falaram que eles não podiam dirigir o mais rápido possível durante toda a prova, porque tinham que cuidar muito dos pneus e tal. Então, uma corrida com muitas paradas, ela sim, ela acaba tendo uma diversificação maior da estratégia, mas não é algo que os pilotos e a Fórmula 1 costumam gostar. Então, muito provavelmente isso não vai acontecer e a partir aí da próxima corrida, que será no Grande Prêmio da Espanha, né, no circuito de Montmeló, a gente já deve ter a volta à normalidade e aquelas provas com uma parada só, né? Bom, sobre a parte de cima da corrida era isso, né? Então, resumindo assim, basicamente, Red Bull e Verstappen foram um duo melhor aí nesse final de semana, foram o carro com melhor rendimento durante toda a prova, o carro que melhor conseguiu cuidar dos pneus e, aliado a essa capacidade de cuidar dos pneus, também tinha um rendimento, uma velocidade muito, muito interessante para competir com a Mercedes, né? Descendo um pouquinho no pelotão, a gente vê aí o Leclerc chegou na quarta posição mais uma vez, o Albon terminando em quinto e as duas Racing Points vindo na sequência, né? Aí a gente tem mais algumas coisas aqui para discutir que são um pouquinho que causam curiosidade na gente, né? Porque a gente ainda não entendeu direito qual é o real lugar da Ferrari nesse pelotão intermediário. Na mesma corrida, a gente viu o Leclerc fazendo uma prova bem interessante, né? Conseguindo uma parada só, mas não perdendo rendimento, né? Tendo uma dinâmica de prova parecida com a do Verstappen, né? Um carro que parecia cuidar bem dos pneus. O Leclerc fez só uma parada e quando ele estava no seu segundo stint, já com os pneus duros um pouquinho mais usados, ele continuava abrindo do Hülkenberg, que naquele momento estava na quinta posição. Né? O Hülkenberg teve que fazer uma parada extra. Isso é importante falar aqui também. A Racing Point não parou o Hülkenberg para dar a posição para o Stroll, né? Não teve isso. O que aconteceu foi que o Hülkenberg começou a sentir vibrações no carro, né? Ele estava com o pneu muito desgastado, uma coisa parecida com o que Bottas e Sainz sentiram no final de semana passado. E a Racing Point falou, não, vamos parar de novo porque a gente não quer que seu pneu estoure no meio do caminho, né? Que foi o que aconteceu há uma semana atrás. Então ele teve que fazer uma parada extra por causa disso, acabou perdendo a quinta posição, caiu para o sétimo lugar, né? Foi ultrapassado pelo Stroll e pelo Alex Albon. Né? O Alex Albon também fez uma boa corrida, né? Assim, não dá para se dizer que foi uma ótima corrida, porque ele chegou em quinto e o companheiro dele ganhou a corrida, né? Então ele ficou bem atrás do Verstappen, ficou atrás do Leclerc, que em teoria tem um carro de meio do pelotão, já vou falar sobre isso.
Mas o Albon conseguiu fazer boas ultrapassagens, né? Fez uma corrida de recuperação, conseguiu remar ali pelo meio do pelotão, que é uma coisa um pouquinho difícil de você fazer às vezes, principalmente num circuito onde a ultrapassagem não é tão simples, né? Como, como é a pista de Silverstone. Então acabou sendo um domingo positivo para o Albon, mesmo com ele terminando muito atrás do Verstappen e mesmo classificando mal, né? O Albon classificou mal de novo, terminou atrás do Gasly, se eu não estou enganado, na oitava posição. Então, enfim, voltando para a questão da Ferrari agora, né? O Leclerc tinha um carro que parecia na mão, conseguiu fazer uma parada só, né? Andou no ritmo ali das Racing Points, que em teoria é um carro para lutar por pódio, mas parece que não anda no tráfego, parece que tem problemas também com a questão de superaquecimento, que até faz sentido, porque é uma coisa que a Mercedes tinha muito, ainda tem, né? E sempre teve muito nos últimos anos, e como a Racing Point é uma cópia da Mercedes, então a tendência é que o carro da Racing Point se comporte parecido com o da Mercedes. Mas o Leclerc andando bem ali, andando no pelotão da frente, e o Vettel não conseguindo sair daquele caos que a gente tem, naquele bolo ali da briga pelo 10º lugar. O Vettel teve sim um erro bem no começo da prova, né? Rodou já na primeira curva, caiu para o último lugar, ficou preso ali no tráfego daquelas três últimas equipes, da Alfa Romeo, da Haas e da Williams. Conseguiu passar por esse pelotão, mas quando chegou ali por volta do 11º, 12º lugar, ele ficou estagnado, não conseguiu ir para frente. Foi no rádio, reclamou da equipe, depois quando a corrida acabou, a equipe reclamou dele também. Então, assim, é uma situação muito estranha a questão do Vettel, né? E a gente acaba ficando nesse não saber para onde olhar. A gente não sabe se o carro da Ferrari tem um potencial e o Leclerc está extraindo esse potencial, está levando ele para essa posição de pelo menos à frente das equipes do meio do pelotão, ou se o real potencial da Ferrari é essa briga por pontos, e o que o Leclerc está fazendo é uma magia excepcional ao conseguir pódios e levar o carro a, a posições mais altas. Nós estamos na quinta corrida da temporada e o Leclerc tem 3 top 5, sendo que 2 foram pódios, né? Então, uma corrida ele caiu fora e na outra corrida ele terminou em 11º por conta de um, entre aspas, erro de estratégia da Ferrari, né? Na verdade não foi erro, porque a Ferrari fez a mesma coisa com os dois carros, só que o Vettel acabou tomando uma atitude diferente. Então, enfim, é mais um momento estranho, né? Um momento complexo aí na Ferrari, uma relação bem difícil entre Ferrari e Vettel, que, né, tá cada vez mais próxima de um fim melancólico, um fim muito mais triste do que a gente esperava e acaba prejudicando, né? Prejudica aí o andamento da temporada para os dois. O Vettel fica nessa de decepção atrás de decepção, ele não tem o futuro dele resolvido ainda, né? Precisa ver o que ele vai fazer aí para a temporada que vem. E a Ferrari acaba se prejudicando por não somar tantos pontos como ela deveria, né? Partindo do pressuposto que o carro tem condições de andar um pouquinho mais para frente, né? Mas enfim, galera, por hoje é isso. Então eu volto na próxima semana para a gente falar sobre o Grande Prêmio da Espanha, né, que vai acontecer no circuito de Barcelona, sexta corrida aí da temporada. O Hamilton já abrindo. Hamilton, na verdade, ele tem a mesma vantagem que ele tinha antes da corrida começar, né? Uma vantagem de 30 pontos, só que agora sobre o Verstappen, né? Max Verstappen é o vice-líder do campeonato nesse momento. Vamos ver então como as coisas se desenham aí no circuito espanhol. Abraço então e até mais.